Amém. Aleluia. Próximo hino que vamos desfrutar é o C64. A primeira estrofe fala: Cristo, a vida eterna, o próprio Deus triuno, homem se fez para a vida nos dar, sendo a palavra viva, o templo, a própria vida, Deus Criador, Cordeiro de Deus. O coro. Amém. Em sua morte nos amou, sangue e água derramou, pra vida gerar, fonte de água que fluiu, o pão da vida que supriu, de vida o seu.
Senhor, nosso amado Redentor, o nosso eu sou. Aleluia! O próximo hino que vamos escutar é o S50. A primeira estrofe fala: não posso só ouvir a palavra do Senhor e na minha mente analisar. Devo, pois, voltar ao Espírito e orar. E de Deus vou ganhar revelação. Desfrutar é bem melhor. Traz de Deus a intenção. Só assim vou agradar seu coração. Fala pro irmão que está do seu lado. Desfrutar é bem melhor. Aleluia. Vamos proclamar juntos o coro. Amém. Devo invocar o nome do Senhor para destruir fortaleza e aniquilar sofisma que assim tentam minha mente confundir. Quero estar na sua luz, invocar Senhor Jesus, e a palavra logo em mim se torne em vida. E a palavra logo em mim se torna em vida. Vamos invocar o nome do Senhor. Ó Senhor Jesus.
Amém, aleluia. Jesus é o Senhor. Graças a Deus pela sua mesa. Nós temos esse privilégio, né? Recentemente, nós ouvimos uma palavra sobre a cruz. E a cruz, ela foi uma mensagem, um sentimento totalmente novo, quando nós ouvimos essa palavra. Porque a cruz, ela eliminou todas as coisas negativas. O nosso ego, o pecado, a morte. Isso é o lado negativo. Mas também a cruz abriu para nós muitas coisas positivas. Amém? Abriu um novo e vivo caminho. Eu e você podemos ter comunhão com Deus hoje. Nós que estamos nessa era, isso ainda não é tão marcante para nós. Eu e você podemos ter comunhão com Deus. Mas, para quem viveu, né, no Velho Testamento, em que era difícil esse contato com Deus, e nós fomos privilegiados. Deus nos deu essa bênção. Eu e você podemos contatar Deus, amém? Nós podemos tocar em Deus. Deus pode falar conosco e nós podemos falar com Deus. Tudo isso, meus amados irmãos, veio por meio da obra da cruz. Então, sempre que nós nos reunirmos para participar desses símbolos, nós devemos estar lembrando a morte do Senhor, né? Assim que o apóstolo Paulo nos encorajou quando deixou escrito isso na Epístola aos Coríntios. Nós devemos fazer isso até que ele venha, e tem que ser lembrando a morte do Senhor. A morte do Senhor foi a morte de cruz. Então aqui nós podemos ser renovados, amém? Vamos ser renovados nessa noite, irmãos. Primeiro dia da semana é um dia bem significativo. E graças ao Senhor, porque eu e você já passamos pela cruz de Cristo também. Amém? Quando Cristo foi na cruz, Ele também nos levou para a cruz. E assim nós temos liberdade para desfrutar do amor de Deus, da vida de Deus. E temos livre acesso. Fala assim para quem está do teu lado, assim, ó, irmão, você tem livre acesso. Amém? Você tem livre acesso, irmão. Aleluia. Nós não precisamos de nenhum intermediário a não ser Cristo. Amém? Isso basta. Então que nessa noite eu e você possamos desfrutar da realidade dessa mesa. Amém? Jesus é o Senhor. Senhor Jesus. Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor. Obrigado por esta noite. Obrigado por esta reunião. Viemos aqui, Senhor, para te agradar. Tu és o nosso conforto. Tu és a nossa liberdade. Entregamos nossa vida em tuas mãos. Senhor, muito obrigado, Senhor. Obrigado pela tua morte redentora. O Senhor foi à cruz e morreu por cada um de nós. Por isso estamos aqui, Senhor. E o nosso coração é de gratidão a Ti, pela Tua infinita misericórdia, pelo Teu grande amor. Senhor, abençoa esta reunião. Senhor, abençoa cada irmão, Senhor. Abençoa a mesa, Senhor. Abençoa o pão. Senhor, abençoa o cálice. Queremos estar abençoados nessa noite. Queremos partir o pão. Senhor Jesus. Tu és tudo para nós, Senhor. O Senhor tem nos livrado. Tem nos abençoado. Tem nos dado a vida. Senhor Jesus, muito obrigado. Jesus é o Senhor. Amém. Senhor, obrigado, Senhor. Senhor, obrigado porque Tu nos incluiu. Senhor, na Tua obra. Senhor Jesus. Senhor, nós que estávamos distantes. Senhor, separados das alianças. Senhor Jesus. Senhor, nós fomos aproximados. Senhor, pelo novo e vivo caminho. Senhor Jesus. Senhor, com a Tua morte na cruz. Senhor, Tu eliminaste as coisas negativas, e nos abriu esse novo caminho.
Senhor, hoje nós podemos desfrutar de Ti, Senhor, podemos nos aproximar de Ti. Ó Senhor Jesus, Senhor, por meio da Tua mesa, Senhor, por meio do Teu sangue, ó, por meio do Teu corpo que foi partido, ó Senhor Jesus, Senhor, nos achegamos a Ti, Senhor, livremente, ó Senhor Jesus, Senhor, que o nosso coração seja grato, Senhor, por tudo que Tu fez por nós, Senhor, que não venha surgir no nosso coração, ó Senhor Jesus, Senhor, nenhum desânimo, Senhor, nenhum sentimento de parar, ó, de desanimar, Senhor, o nosso sentimento é de avançar, Senhor, o nosso sentimento é de reinar contigo, ó Senhor Jesus, Senhor, nos guarda, Senhor, durante essa semana, Senhor, abençoa, Senhor, o nosso dia, Senhor, a nossa semana, Senhor, cuida de cada um de nós, Senhor, continua nos abençoando, Senhor, continua usando de misericórdia, ó Senhor Jesus. Aleluia. Vamos invocar o nome do Senhor enquanto a gente parte o pão aqui, amém? Ó Senhor Jesus, aleluia, amém, Senhor Jesus, aleluia, amém. Hino 123. Somos todos um. A tua vida
Amém. Agora vamos orar pelos os necessitados de oração. Senhor Jesus, amém. Cadê os? Amém. Certo. Foi adicionado 2 nomes aí, Vívia e Jerusa. A Vívia, ela sofreu um acidente e pediu oração. É uma pessoa que a Mirlânia conheceu na conferência de jovens, né? Uma irmã, na verdade. E ela sofreu um acidente ontem e está precisando de socorro de Deus, né? Então vamos orar por ela também, certo? A Jerusa é uma prima da Márcia, prima dessa turma aí, certo? Ali da Serra do Padre, são muitos. E também está com problema de saúde. E o problema dela é bastante sério, precisa de cuidados. Então vamos orar para que o Senhor possa ser com a Jerusa, né, possa cuidar dela e o mais rápido possível consiga uma vaga para ela. Ela precisa, né, de maiores cuidados. E aqui em Quixadá, o hospital que nós temos aqui, não oferece esses cuidados, né? Então vamos orar para que o Senhor providencie logo uma vaga para ela no hospital com competência para a necessidade dela. Amém? Então vamos orar de 2 em 2, né, irmãos?
Senhor Jesus. Jesus é o Senhor. Aleluia, pelo eu sou. Obrigado, Senhor, né? Mais uma vez o Senhor nos colocou aqui. O Senhor nos trouxe para essa comunhão. O Senhor é o Deus que fala. O Senhor é o Deus que se expressa para a sua igreja. Deus que cuida de todas as coisas. Por isso, venha, Senhor, conosco nessa noite. Venha suprir o nosso coração. Suprir a necessidade dos teus filhos com a tua palavra. Tua palavra e a tua pessoa. Ó Senhor Jesus. Amém. Jesus é o Senhor. O título dessa mensagem está aí, ó. O eu sou. Amém. O eu sou se revela ao cego de nascença. Amém. Senhor Jesus. E eu vou dar aqui apenas uma introdução. E o assunto do cego aí vai ficar com o Wagner. Tá bom, Wagner, assim? Senhor Jesus. Eu queria ler com os irmãos no livro de Êxodo, capítulo 3, versículo 13 e 14, tá bom? Senhor Jesus. Êxodo 3, versículo 13 e 14. Versículo 13 ele diz: Disse-lhe Moisés a Deus: Eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhe disser: O Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem: Qual é o seu nome? Que lhes direis? Disse-lhe Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais: Assim dirás os filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós outros. Amém. Senhor Jesus. Senhor Moisés, e não vamos contar os detalhes da história, mas quando o Senhor procurou Moisés para enviá-los para o Egito, Moisés se preocupou com uma coisa aqui. Perguntou ao Senhor: Senhor, me diz uma coisa. Quando eu chegar lá, o povo vai me perguntar como é o seu nome. O que eu vou dizer? Como é que eu digo? O que direis para eles? Além do enviado, do CT enviado, mas ele queria algo mais. Ele queria saber exatamente como era o nome de Deus. Talvez ele diz: alguém vai me perguntar. Se alguém me perguntar, como eu digo? Quem é? Como é o seu nome? Quem pode ter me enviado? Com certeza ele estava meio assim preocupado com o povo lá, não ia acreditar muito porque ele tinha saído de lá, até fugido, né? E agora voltar de novo e querer te, né, com esse recado dizer que o Senhor tinha enviado ele para falar alguma coisa lá que Deus queria que esse povo saísse de lá. Então Moisés se preocupou com isso aí. Irmãos, se alguém perguntar para nós quem é o nosso Deus, qual é o Deus que nós temos hoje? Será que as pessoas podem perguntarem? Não perguntar o nome de Deus, mas nós precisamos conhecer o nosso eu sou. Nós precisamos desfrutar desse eu sou, esse Deus que nós temos, para não dar só informação às pessoas, mas para dizer quem Ele é para nós, quem Ele é para você. Não dar meramente, não sair dizendo só o que Deus pode fazer para as pessoas, mas dizer também o que Ele é. Ouvimos muitas pregações que falam somente o que Deus faz, mas o Senhor, Ele não só é aquele que faz, mas Ele é aquele que é.
Senhor Jesus. Amém. Então, irmãos, esse Deus que falou para Moisés naquela época é o mesmo Deus que hoje está falando para a igreja hoje. E ele fala dizendo quem ele é. O Senhor não está falando para a igreja só o que ele pode fazer. Ele está falando, dizendo o que ele é para cada um de nós. Esse Deus, irmãos, que apareceu a Abraão, dizendo a Abraão que ele era o Deus Todo-Poderoso e que Abraão andasse na sua presença, que ele ia ser perfeito. É o mesmo Deus que hoje também se apresenta para a igreja, dizendo: andam na minha presença e ser perfeito. Não existe outro Deus falando para nós, porque o Deus que fala para nós, ele tem um nome, e o nome dele é o Eu Sou. Nosso Deus tem um nome, não é fulano e nem cicrano, mas é o Eu Sou para nós. Ele disse: eu sou o que sou. Fala o povo aí, fala lá o povo de Israel, que eu sou o que sou. Diz para aquele povo que eu existo. Tem esse significado também. Tá certo? Graças ao Senhor que hoje nós temos um Deus que existe. Por isso é que nós existimos, porque Deus existe para nós. Amém? Ó Senhor Jesus. E o mesmo Deus que enviou Moisés lá para o Egito, é o mesmo Deus que enviou Jesus. Esse Deus que enviou Moisés lá para o Egito para libertar o povo da condição do cativeiro que viviam, é o mesmo Deus que enviou Jesus para libertar o povo dos pecados deles. Mateus capítulo 21, não vamos ler, né? Está falando isso aí, capítulo 1 de Mateus, versículo 21. Em Apocalipse, capítulo 1, versículo 5, a parte B do versículo diz: aquele que nos ama, e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Amém, irmãos? Amém. Aqui nós já estamos começando a saber o que é que Deus é. Não queremos só saber o que Deus realmente tem feito em nosso meio, em nossas vidas. Deus tem curado, Deus tem feito tantos milagres, e a gente tem testemunhado isso. Mas por que é que Ele faz? Será que os milagres que Deus tem feito, será que são maiores do que Deus? Já que tem alguém que faz, é porque Ele é maior do que o que Ele faz. Então Deus é o Eu Sou. Deus é o que faz. Deus é o que Ele é. Deus é Deus. Deus é nosso Deus. Aleluia. Ó Senhor Jesus, Ele nos libertou dos nossos pecados. Não existe poder, nenhum homem nessa terra tinha e nem tem o poder de libertar, nem sequer ele mesmo, dos pecados deles, a jamais libertar outras pessoas. Mas Deus libertou a cada um de nós. Amém. Senhor Jesus. Em Colossenses 1,13 ele diz que Ele nos transportou do império das trevas. Diz até que nos transportou do governo, da autoridade do império das trevas, e nos trouxe para o reino do seu Filho, Senhor Jesus. E hoje nós não estamos mais
debaixo do governo das trevas, mas nós estamos sob o governo do eu sou. Do nosso eu sou. Nós não estamos sem governo, é claro. Temos um governo, que esse governo é um governo celestial. Na igreja, né, ele nos governa com o seu poder. Senhor Jesus, o seu nome já está dizendo, ele é o nosso governador. Aquele que governa, aquele que nos dá a direção para tudo o que ele quer fazer. Senhor Jesus, graças ao Senhor. E João, na sua primeira carta, ali, João capítulo 1, versículo 1, queria que nós lêssemos isso aqui, irmão. 1 João, se os irmãos pudessem ler isso aqui juntos, tá bom? 1 João capítulo 1, a partir do versículo 1 até o 4. Amém? Vamos ler bem forte? Amém. O que era desde o princípio, e o que temos ouvido, e o que temos visto com nossos próprios olhos, e que apalparam com respeito ao verbo da vida, e a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vos anunciamos a vida eterna, que estava com o Pai, e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai, com o seu Filho, Jesus Cristo. Estas coisas vos escrevo, para que a nossa alegria seja completa. Amém? Você está alegre? Irmãos, João disse aqui, que era desde o princípio que temos ouvido e que temos visto. Com os nossos próprios olhos e contemplamos, as nossas próprias mãos apalparam. Eles deram esse testemunho do que viram, do que apalparam, do que eles estavam convivendo ali, com quem. Então aqui ele declara que ele era o verbo da vida. Eles estavam se referindo ao próprio Deus. Não é em vão que o livro de João, ele se refere a Jesus, ele apresenta Jesus como Deus. Ele é o nosso Deus. Ele é o eu sou para nós, Senhor Jesus. E nós podemos apalpar, nós podemos contemplar. Quando? É quando nós cremos. Amém? Eles estavam ali com o Senhor, eles puderam ver, eles puderam ouvir, eles puderam falar, eles puderam tocar. Hoje nós não tocamos só porque, né, se vê. Nós crendo nisso, nós também estamos apalpando, nós também estamos tocando no verbo da vida, nós também estamos realmente ouvindo e vendo. Jesus é o Senhor. Amém? Basta crer, irmão. Quando realmente acontece, nós ficamos alegres. É por isso que vocês dizem que estão alegres. Porque se estão alegres é porque vocês estão tocando aí na palavra. Ele hoje é a palavra. Quando nós estamos desfrutando da palavra, quando nós tocamos na realidade da palavra, nós tocamos Deus. Nós somos tocados pelo Senhor. Ele é o nosso eu sou. Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus por Jesus Cristo. E nós vimos agora, irmãos, em João 4, versículo 25 e 26, eu coloquei aqui só algumas frases.
O Senhor conversando ali com aquela mulher samaritana, falando para ela que viria, que o que ele era, mas ela não entendeu direito. Mas chega no versículo 25, ele diz, a mulher diz, eu sei, com respeito ao lugar de adoração e tal. Mas aí a mulher disse, quando o Senhor falou para ela alguma coisa, ela disse assim, eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, e quando ele vier, anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus. Como foi que ele disse? Eu sou. Eu sou. Amém? Eu sou. Eu que falo contigo. Ela estava de frente o eu sou ali. Ela estava ali de frente o Deus Todo-Poderoso. Mas por não enxergar, por não ter realidade de quem era aquela pessoa, ela disse que ainda estava esperando alguém. Mas o Senhor disse, eu sou. Amém? Você espera por alguém ainda? Ou você já sabe que o eu sou já se apresentou a você? Na igreja nós não temos que estar esperando um outro, porque ele já chegou. Eu sou o que falo com vocês. Não é eu não, viu? É o Senhor falando. Eu sou o que estou falando com vocês. É o meu Deus, é o nosso Deus. Não adianta tentar mudar Deus. Não adianta alguém chegar e se levantar e dizer que agora sou eu. Não, nós não vamos nesse caminho. O eu sou, ele vai continuar sendo eu sou. Louvado seja o Senhor. Ó Senhor Jesus, sou eu que falo contigo. João 6,48, o Senhor falou, eu sou o pão da vida. Isso já foi falado para nós aqui. Mas ele disse, eu sou o pão da vida. João 8,12, eu sou a luz do mundo. Versículo 24, ele diz, se não creres que eu sou, morrereis no vosso pecado. Nós não morreremos no nosso pecado porque nós cremos que ele é o eu sou. Ele tem nos suprido como o pão da vida, tem nos iluminado como a luz do mundo e como a luz da vida. Tudo isso o Senhor é para nós. No versículo, ainda do capítulo 8, versículo 28, ele diz, quando levantardes o Filho do Homem, e sabereis que eu sou. E isso foi determinado, foi especificado, ele foi totalmente levantado ali na cruz e alguém testemunhou ali, com a sua pregado na cruz, morrendo ali, quando ele morreu, alguém disse, este aí é verdadeiramente o Filho de Deus. Senhor Jesus. Para nós, ele não só é meramente o Filho de Deus, para nós ele é o nosso grande eu sou, o nosso grande libertador, aquele que nos supre todas as nossas necessidades. Senhor Jesus. Tem uma lista de pedido de oração de pessoas aí, e todos os domingos nós chegamos aqui, é o que nós lembramos, era de apresentar essas pessoas ao nosso eu sou, porque ele pode todas as coisas. Nós não podemos, mas ele pode. Aquilo que o homem não pode, Deus pode. As suas palavras, ela não tem como passar desapercebido. Tudo vai se cumprir. O que Deus fala, tudo vai se cumprir. Ele disse, eu edificarei a minha igreja. E não está acontecendo? Aleluia. Então, o que Deus fala, não tem como voltar atrás. Senhor Jesus, ele disse, eu sou Deus e não mudo. Não tente mudar o Senhor. Não tente querer controlar Deus, porque Deus não precisa de controle de homem. Deus é quem controla os homens. Senhor Jesus,
Ó Senhor Jesus, no capítulo 10, versículo 9, ainda no capítulo 8, versículo 58, diz assim: antes que Abraão existisse, eu sou. Amém? No 10, o versículo 9 diz: eu sou a porta das ovelhas. No versículo 11 ele diz: eu sou o bom pastor. Senhor Jesus. No capítulo 11, 25 ele diz: eu sou a ressurreição e a vida. No capítulo 14, 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é o todo suficiente. Ele é o nosso El Shaddai. Está precisando de alguma coisa? Ele é. Amém. Você quer se alegrar? Ele é a sua alegria. Você quer saber da verdade? Ele é a verdade. Você quer acertar o caminho? Ele é o caminho. Você quer mais alguma coisa? Ele é tudo. Amém? O Senhor também, irmãos, é aquele que veio para abrir os olhos aos cegos. Seus olhos estão abertos? Você pode enxergar isso? Aquilo que nós não enxergávamos antes, hoje nós estamos enxergando. Quem foi que fez isso? O Eu Sou. Agora nós vamos para João capítulo 9. Amém? Vamos ler o versículo de 1 a 12. Jesus é o Senhor. O versículo 1 diz: caminhando Jesus, viu um homem cego. Se encontrou-se logo com isso aqui. E os discípulos perguntaram: mestre, quem pecou? Este ou seus pais, para que nascessem cegos? Respondeu Jesus: nem ele pecou e nem seus pais, mas foi para que se manifestassem neles as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou quando é dia. A noite vem enquanto ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, ele é o quê? Sou a luz do mundo. Dito isto, cuspiu na terra e, tendo feito lodo com saliva, aplicou os olhos do cego, dizendo: vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e os que dantes o conheciam de vista como mendigo, perguntavam: não é este o que estava sentado pedindo esmola? Uns diziam: é ele. Outros: não, mas se parece com ele. Ele mesmo, porém, dizia: sou eu. O cego falou. Perguntaram-lhe, pois, como te foram abertos os olhos? Respondeu ele: um homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e estou vendo. Disseram-lhe, pois, onde está ele? Respondeu: não sei. Agora o Wagner vai dizer onde é que o rapaz estava, tá bom? Senhor Jesus, amém.
Graças ao Senhor. Pela soberania do Senhor, né, irmãos? Simval deixou bastante claro que hoje nós temos de saber quem é o nosso Deus, amém? E nós temos um Eu Sou. O Eu Sou que é todo suficiente, que pode saciar tudo que nós necessitamos. Nós temos um Deus que podemos pedir a Ele tudo o que precisamos. Simval mostrou claramente aqui para nós, sem sombra de dúvida, que hoje nós temos aquele que é tudo para nós. E aquele que é, Ele é a ressurreição, Ele é a vida, Ele é tudo para nós. Simval leu aqui do versículo 1, do capítulo 9 até o 12. E nesse relato aqui nós vimos um cego de nascença. A situação desse cego, irmãos, eu creio que também era a nossa situação, amém? Antes de nós recebermos o Senhor, havia algo que nos impedia de enxergar Deus. Algo era colocado sobre nós como uma venda que nos impedia de contemplar o próprio Senhor. Algo muito forte, irmãos, que muitos de nós fomos criados em meio a uma religião. E até a religião, por ela ter o seu lado bom, mas ela ofuscava a nossa visão e nos impedia de ver realmente quem Cristo era. E essa foi não só a minha situação, mas eu acho que a situação de quase todos que estão aqui, amém? Quando o Senhor aparece para nós, Ele apareceu para aquele cego, que foi lido aqui nesses versículos, Ele apareceu para ele, para tirar ele daquela situação, amém? Irmãos, hoje o Senhor, esse Eu Sou, Ele apareceu para nós. Amém. Um dia, alguém chegou e falou para nós, sendo enviado do Eu Sou. E essa palavra, ela chegou até mim, chegou até você. E essa palavra, irmãos, ela entrou em nós para nos tirar toda a cegueira espiritual, toda a cegueira da religião, perdoe. A religião, irmãos, ela sempre causou muitos problemas. Com a vinda de Cristo, aquela religião, era apenas um aio, né? Lá em Gálatas 3:24 diz, de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Quando Cristo chega, a lei ela tem que terminar, amém? E esse cego, ele recebeu a cura. O Senhor apareceu para ele. Nós vimos lá que o Senhor cuspiu no chão, fez ali aquele lodo e ungiu os olhos daquele cego. E a partir daquele momento ele foi enviado, né? Foi isso que nós lemos agora? Ele foi enviado. E ao chegar naquele tanque, ele foi se lavar ali, né? Tirar todo aquele lodo que estava em seus olhos. O que saiu da boca de Deus foi o que curou aquele cego, amém? Por um lado, quando Deus fala, Ele tem que se unir conosco, ou seja, nós fomos criados do pó da terra. Então, quando Deus cuspiu ali, quando o Senhor cuspiu no chão e fez aquele lodo, houve ali um mesclar da divindade do Espírito Santo do Senhor com a humanidade, amém? Então, foi isso que chegou até nós para tirar toda a cegueira espiritual. Mas não ficou somente naquilo ali, Ele foi enviado agora até aquele tanque, para agora se lavar. Quando nós recebemos o Senhor, um dia o Senhor se mesclou conosco, e nós recebemos esse Espírito do Senhor em cada um de nós, mas ainda precisou do segundo passo, que é o batismo, não é? Eu creio que, se todos aqui não foi, mas a maioria já foram batizados, e já deram testemunho do Senhor. Irmão, quando nós somos batizados, nós declaramos que agora a natureza humana que nós vivíamos, ela não tem mais valor. Aquele cego que recebeu a palavra de Deus, misturada com a sua humanidade, com a sua essência, né, com a terra, que nós fomos criados do pó da terra, mas ele precisou, depois de se lavar, ser batizado, para a partir daquele momento agora nascer o novo homem, amém? E é a partir desse novo homem, irmãos, que Cristo ele começa a trabalhar em nós. Senhor Jesus, você crê, irmãos, que o Senhor ele está fazendo essa obra de transformação?
Irmãos, e agora, quando chega nesse ponto de que nós somos lavados e nasce o novo homem, aí, irmãos, dia após dia nós enfrentamos lutas. Quando nós recebemos o Senhor, quando tem essa vida em nós temos que se lavar constantemente, amém? Constantemente é uma luta, há uma luta espiritual travada sobre nós. Há muitas coisas, aquele cego, quando ele recebeu ali aquela cura do Senhor, que ele foi até o tanque e se lavou, ele não tinha ainda visto o Senhor com seus próprios olhos abertos, né? E então, as pessoas viram ali que ele era aquele cego que agora tinha sido curado, mas irmãos, se tivesse parado ali, estava muito bom, né? Se tivesse parado ali, ele estava curado, o Senhor já tinha restaurado a sua visão, mas ele ainda precisava dar um testemunho. Irmãos, quando o Senhor aparece para nós precisamos dar esse testemunho, amém? E o nosso testemunho, ele tem que ser forte e verdadeiro. E quando chega nos versículos 13 ao 34, vamos abrir aí, João 9, do versículo 13 ao 34, não vamos ler alternando, eu vou lendo aqui, os irmãos vão me acompanhando, e nesses versículos do 13 ao 34, eu queria destacar 3 pontos chaves essa noite com os irmãos. O primeiro ponto é o interrogar da religião. Quando o cego ele foi curado, ele foi restabelecido, então ele foi interrogado. Esse é o primeiro ponto. Isso nós vemos dos versículos 13 até o versículo 16. Amém? Levaram, pois, aos fariseus o que dentres fora cego, e era sábado o dia em que Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. Então os fariseus, por sua vez, lhes perguntaram: como chegara a ver? E ao que ele respondeu: aplicou lodo nos meus olhos, lavei-me e estou vendo. Por isso alguns dos fariseus diziam: este homem não é de Deus, porque não guarda o sábado. Diziam outros: como pode um homem pecador fazer tamanhos sinais? E houve disseção entre eles. O Senhor curou aquele cego a um sábado. E a lei dizia que não podia curar os sábados, né? Mas nós vimos que quando o Senhor chega, irmãos, a lei ela tem que ser exterminada. Mas naquela época havia tanta força, a lei era tão preordenante naquela época, que então aqueles fariseus ali interrogaram aquele cego: como pode, esse homem não é de Deus fazer uma cura dessa ao sábado? Eles não se preocuparam com a pessoa física daquele cego. Qual era a sua situação antigamente? Que agora aquele cego estava vendo. Mas a preocupação deles não foram essa. A preocupação deles, irmãos, foram com a lei. Ele disse: esse homem não é de Deus. Como pode esse homem fazer essa cura no sábado, né? E o segundo ponto que nós vemos aqui, a partir desse momento agora, é o testemunho do cego, amém? Do ex-cego, né? O cego aqui já estava curado. E a religião, irmãos, quando nós cremos, recebemos o Senhor, muitas pessoas às vezes vêm nos interrogar, até o próprio inimigo vem querer colocar coisas sobre nossa mente, sobre cada um de nós. Mas, irmãos, nessa noite tem que ficar algo claro para nós. Nós temos que saber em quem nós cremos, amém? O cego aqui, agora ele vai relatar o seu testemunho, porque ele creu no Senhor. Ele sabia que o Senhor tinha feito aquela cura. E ele, tanto não só sabia, como ele experienciou a cura. Alguém que era cego e agora estava vendo. Então, a religião chamou ele, foi oprimir ele aqui. Disse: esse homem não é de Deus. Mas ele sabia em quem ele tinha crido, amém? Irmãos, você sabe em quem você creu? Irmãos, foi falado para nós aqui pelo irmão Simval que nós temos um eu sou. E esse eu sou, irmãos, ele é autossuficiente para nós.
Então, quando nós cremos e temos essa certeza, nós fazemos que nem esse cego, nós damos testemunho. Mesmo diante dos fariseus, mesmo diante da religião, algo muito poderoso naquela época, mas aquele cego ele não se importou com nada daquilo ali. E ele deu o testemunho. Isso nós podemos ver aqui a partir do versículo 17. Amém? Vamos ler todos juntos? De novo, perguntaram ao cego: que dizes tu a respeito dele, visto que te lhe abriu os olhos? Que é profeta, respondeu ele. Olha só o que ele respondeu. Eles perguntaram: o que dizes tu quem é ele? Ele é profeta. E ele continua. Aí aqui eles continuaram, né? Não acreditaram os judeus que ele fora cego e que agora via, enquanto não lhe chamaram os pais. Aí chega aqui os pais e eles começam a interrogar, no versículo 19, né? E os interrogaram: é este vosso filho, de quem dizes que era cego? Como, pois, vê agora? Agora aqui eles começam a interrogar os pais daquele homem, né? Então, olha o que os pais responderam. Então os pais responderam: sabemos que este é nosso filho e quem nasceu cego, mas não sabemos como vê agora ou quem lhe abriu os olhos. Também não sabemos. Perguntai a ele, idade tem, falará de si mesmo. Irmãos, aqui, os pais, quando eles foram interrogados, eles temiam, né? Vamos ler aqui o próximo versículo. Isso disseram seus pais, porque estavam com medo dos judeus, pois estes já haviam assentado que se alguém confessasse Jesus Cristo, fosse expulso da sinagoga. Olha só, nós podemos ver que o cego ele começou a relatar que o Senhor era profeta. E eles não acreditaram e chamaram os pais. Mas os pais, com medo de serem expulsos das sinagogas, mais na frente nós vamos falar um pouco sobre isso aqui. Então os pais eles não deram o mesmo relato daquele cego, porque eles temiam a religião naquela época. Aí então eles chamam pela segunda vez o cego, olha só, versículo 24. Então chamaram pela segunda vez o homem que fora cego e lhes disseram: dai glória a Deus, nós sabemos que este homem é pecador. Versículo 25. Ele retrucou: se é pecador, não sei. Uma coisa eu sei, eu era cego e agora vejo. Olha só, irmãos. Ele foi chamado a segunda vez. E ele disseram, esse homem é pecador. Ele disse, eu não sei se ele é pecador. Mas uma coisa eu sei, que eu era cego e agora eu vejo. Olha só, irmãos, a intrepidez daquele homem. Perguntaram-lhe, pois, que te fez ele? Como te lhe abriu os olhos? E ele lhe respondeu, já vos disse e não entendestes? Porque queres ouvir outra vez? Porventura quereis vós também tornar-vos seus discípulos? Aqui ele pegou pesado, não foi? Ó Senhor Jesus. Então, vamos lá, ler o 28. Discípulos dele és tu, mas nós somos discípulos de Moisés. 29. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas este nem sabemos de onde ele é. Aí olha aqui, o cego dá testemunho mais uma vez. Respondeu-lhe o homem: nisto é de se estranhar que vós não saibais de onde ele é. E contudo, me abriu os olhos. Sabemos que Deus não atende a pecadores, mas pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este atende. Amém. Olha só, irmãos, a intrepidez daquele homem. Ele estava diante ali das autoridades judaicas, mas ele foi intrépido. Ó Senhor Jesus. Aí ele continua aqui no 32. Desde que há mundo, jamais se ouviu
porque alguém tem aberto os olhos de um cego de nascença. Se este homem não fosse de Deus, nada poderia ter feito. Olha só, irmãos. Ele foi usado, né? Ele deu testemunho diante daqueles homens. Mas, irmãos, nós podemos ver o terceiro ponto aqui. Depois de aquele cego, ele dá esse testemunho, ele ser forte ali na sua convicção de que ele conhecia o seu eu sou que tinha tirado ele daquela situação. E agora, a religião ela o expulsa. Isso nós vemos no versículo 34. Mas eles retrucaram: tu és nascido todo em pecado, e nos ensina a nós? E os expulsaram. Agora o homem ele foi expulso. Ele foi expulso ali das sinagogas. Naquela época, irmãos, alguém que era expulso das sinagogas, ele perdia todo o direito infligido pela religião, que a religião criava ali um conceito de que alguém expulso das sinagogas, expulso daquele ambiente, aquele alguém agora ele não podia mais se achegar a Deus. Isso era algo constituído pela religião, certo? Então, e as pessoas daquela época, elas não queriam mais comunhão com aquela pessoa. Ela era totalmente excomungada. Se ela precisasse de alguma ajuda financeira, qualquer ajuda que ela precisasse, ela não ia receber, porque ela tinha sido expulsa. As pessoas não queriam nem passar perto de alguém daquela maneira, porque elas temiam, né? Que aquilo ali era uma pessoa que não era mais aceita pela religião. Ela havia sido expulsa e ela não tinha mais nenhum direito de estar ali juntamente com aqueles outros. Mas, irmãos, o cego ele não temeu aquilo ali. Ele deu testemunho. Será que ele não sabia que era daquela maneira? Ele sabia. Assim como seus pais também sabiam e temeram ser expulsos, por isso não deram também testemunho, porque eles temeram a expulsão das sinagogas. Irmãos, quando o Senhor aparece para nós e nós damos total testemunho, nós temos que ser firmes em nossa palavra. Não se importe se você vai ser expulso por alguma coisa aí que estão falando aí fora. Se você vai ser excomungado, agora você não pode mais ser um membro do corpo de Cristo. Porque você não concorda com algo levantado pelo homem nessa terra. Irmãos, o Senhor hoje, Ele é o nosso eu sou, todo suficiente. O que é que você precisa hoje? Eu preciso de Cristo, amém? Eu não preciso mais me ancorar em uma religião. Irmãos, Cristo já veio. Cristo nos tirou, nos libertou da religião. Mas muitas vezes nós procuramos algo maquiado ali com a palavra do Senhor. Estão falando o encargo do Senhor, estão falando da Bíblia, mas por trás há algo que se chama religião. E a religião, ela nos prende, irmãos, ela nos tira de Deus. Senhor Jesus! Amém. Irmãos, eu tenho um Cristo autossuficiente para mim. Eu tenho que declarar esse Cristo, irmãos. A religião, ela não me prende mais. Porque agora eu tenho o eu sou. Amém? Ó Senhor Jesus. João capítulo 12, versículo 36 diz assim: e embora tivesse feito tantos sinais na sua presença, não creram nele. O Senhor fez tanta coisa, irmãos. Mas por que eles não creram? Porque havia algo que vendava os olhos, né? Paulo era um perseguidor da igreja. Ele perseguia Cristo. Mas um dia o Senhor apareceu para ele. E ele ficou cego. Aí ele teve uma experiência com o Senhor. Ananias foi lá e falou com ele. E caiu aquelas escamas dos olhos. E Paulo começou agora a enxergar Cristo de outra maneira. Não mais como um perseguidor, mas como um seguidor de Cristo. Irmãos, quando a religião ela cai
nós enxergamos Cristo de outra maneira. O capítulo 12, ainda o versículo 40 diz: cegou-lhe os olhos e endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, e se convertam e sejam por mim curados. A religião, irmãos, ela ofusca a nossa visão. Ela cega, por mais que você tente buscar o Senhor, debaixo de algo levantado por um homem, você não vai conseguir. Uma hora você vai desagradar um ou vai desagradar outro. Mas, irmãos, quando nós seguimos Cristo, irmãos, Cristo, Ele se agrada de nós, amém? Ó Senhor Jesus. Versículo 42 diz assim: contudo, olha só o que diz aqui. Muito dentre as próprias autoridades creram nele, mas, por causa dos fariseus, não o confessaram, para não serem expulsos das sinagogas. Versículo 43 diz: por amarem mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Olha só aqui, irmãos, muitos creram, mas temiam ser expulsos. Temiam perder uma posição. Sabe, irmãos, isso tem que ficar claro para nós. Temiam perder algo que se achava que tinha valor. Paulo diz que tudo considera como perda para ganhar Cristo. Irmãos, Cristo ele tem que ser o primeiro e o último para nós. Nada mais nessa terra importa para nós. O que importa é Cristo e a sua igreja, amém? E é por isso que nós vamos lutar. E é por isso que nós vamos dar testemunho. Por esse Cristo que abriu nossos olhos e nos trouxe agora para Ele mesmo, amém? Romanos capítulo 8, versículo 1 diz: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Onde você quer estar hoje? Eu quero estar em Cristo Jesus. Irmãos, em Cristo não há condenação. Versículo 2 diz: porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Não tem mais lei do pecado que exerça influência sobre nós, porque hoje nós temos um Cristo. Irmãos, eu tenho um Cristo que me libertou. Porque o que era impossível à lei, no que estava enfermo pela carne, isto fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, com efeito, condenou Deus na carne o pecado. Deus condenou o pecado na carne de Cristo. Não é na sua carne nem na minha carne. Não foi eu que tive esse poder de condenar o pecado aqui nessa terra. Homem nenhum tem esse poder, irmãos. Mas Cristo, Ele teve esse poder. E Ele condenou a carne. Ó Senhor Jesus. Versículo 4. A fim de que os preceitos da lei se cumprissem em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Amém. Versículo 5, vamos ler? Porque os que se inclinam para a carne, cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Versículo 6. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Versículo 7. Por isso o pendor da carne é a inimizade contra Deus. Nem mesmo pode estar. Versículo 8. Versículo 9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vós, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, este tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Sim, habite em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos. Esse mesmo Espírito que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito
que em vós habita. Irmãos, há um Espírito que habita em nós. E agora, irmãos, é esse Espírito que vai nos conduzir. Eu não estou mais atrelado a uma lei, mas agora eu tenho o Espírito que me conduz. Em João 2,27 diz: quanto a vós outros, olha só, a unção que dele recebeste permanece em vós, e não há necessidade que alguém vos ensine, mas com a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa. Permanecei nele, como também ela vos ensinou. Irmãos, eu quero permanecer nessa unção. Eu quero permanecer sendo guiado por essa unção. Depois que aquele cego, ele teve toda essa experiência com o Senhor, ele recebeu ali o Senhor, e ele deu testemunho, nós vimos que ele foi expulso, né? E quando ele foi expulso, aí quando chega no capítulo 9, olha só, que interessante aqui o versículo 35. Olha só o que fala aqui. Ouvindo Jesus que eu tinha expulsado, encontrou-o e lhe perguntou: crês tu no Filho do Homem? Olha só, irmãos, quando aquele homem ele foi expulso da religião, que muitos pensavam que aquele homem agora tinha se acabado ali, ele ia morrer, ia se acabar ali, porque ninguém mais o queria por perto, mas Jesus o procurou, amém? Jesus o encontrou. Aqui não mostra que o homem foi procurar o Senhor, mas mostra que o Senhor foi procurar o homem, amém? E o Senhor foi procurar aquele homem para suprir agora a sua necessidade, para que agora aquele homem pudesse contemplar o Senhor face a face, que naquele primeiro momento ele não tinha visto ainda a face do Senhor. Só quando ele se lavou no tanque que ele veio completamente vendo, e ele não tinha tido ainda uma experiência com o Senhor naquele momento. Mas aí o Senhor o procurou e diz: crês tu no Filho do Homem? Vamos ler todos juntos o 36, o 37 e o 39. Ele respondeu: quem é, Senhor, para que eu nele creia? E Jesus lhe disse: já o tem visto, e é o que fala contigo. Então afirmou ele: creio, Senhor, e o adorou. Versículo 39. Amém. Aleluia, irmãos. Porque o Senhor, ele se revela a nós. Aleluia. Queria dizer algo para os irmãos: não tenha medo de ser expulso da religião. Esse cego, ele só teve esse contato aqui com o Senhor porque ele foi expulso da religião. Então o Senhor procurou ele. Irmãos, e esse Senhor, ele tem tudo a nos dar, amém? Você não precisa mais de nada dessa terra, atrelado a uma religião humana. Mas o que eu preciso é do eu sou. Esse eu sou todo suficiente. E eu queria terminar aqui com os irmãos em Salmos, capítulo 23. Versículo 1 diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Fala assim para o irmão que está ao seu lado: o Senhor é o teu pastor e nada te faltará. Ó, irmãos, ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me, aleluia, leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera-me a alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor ao seu nome. Por amor a quem? Ao nome do Senhor. Aquele cego amou o nome do Senhor e deu testemunho do nome do Senhor. E o Senhor apareceu novamente para ele, foi procurar ele, amém? Irmãos, se o nosso coração for que nem o daquele ex-cego, de amar o nome do Senhor, de dar testemunho do nome do Senhor, nada vai nos faltar, porque nós temos o nosso eu sou. Versículo 4 diz: ainda que eu ande pelo vale das sombras da morte, não temerei,
mal nenhum, porque tu estás comigo. Aleluia! O teu bordão e o teu cajado me consola. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei, aleluia, na casa do Senhor, para todos sempre. Irmãos, eu habitarei para todos sempre, debaixo do nome de Cristo. Amém? Jesus é o Senhor. Amém.